Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da Gazeta News. Vamos para mais um sábado aqui com o programa Bem Assim, gente. E olha só, programa Bem Assim sempre trazendo temas do teu interesse. Hoje aqui no nosso estúdio a gente vai falar sobre saúde bucal e as lesões não cariosas. Você sabe como identificá-las? Às vezes a gente fica só prestando atenção se tem um furinho, se tem uma cárie, mas é preciso a gente estar atento também para outros tipos de lesões, viu? Olha só, e você aí de casa gosta de viajar? Já passou algum perrengue em uma viagem? Pois é, olha só, tem um humorista alagoano, o Everton Lessa, que ele reuniu todos os perrengues que ele costumou passar aí com as viagens que ele já fez na vida dele e transformou isso em comédia. A gente vai ver como foi que ele fez essa mágica, viu? E é claro, hoje é sábado, é claro que a gente vai passar para vocês o que vai rolar nesse final de semana e o que foi que deu assunto, deu o que falar nos principais agitos da cidade. É tudo isso e muito mais agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim no ar e você pode acompanhar toda a nossa programação aqui no seu canal 525 da NET Claro, mas também através do portal Gazeta Web. É só acessar gazetaweb.com. Você vai ficar ligadinho na nossa programação ao vivo que vai passar lá no cantinho da tua tela, além também de você se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A gente também está lá no nosso canal do YouTube. Caso você não consiga acompanhar a nossa programação ao vivo, fica lá registrado as nossas matérias, entrevistas, reportagens especiais, toda a programação da gente. É só você acessar Gazeta News AL no YouTube e você vai ter aí acesso ao nosso canal, tá bom, gente? Agora segue a gente também lá nas redes sociais, dá uma moralzinha pra gente, sugere também a tua pauta. Muita coisa do que vocês veem aqui no programa Bem Assim é o pessoal que vai lá nas minhas redes sociais e sugere então pra gente aí diversas pautas, tá bom? Vamos bater um papo agora sobre saúde bucal? Olha, muita gente acaba, né, esperando para começar o ano, para procurar médico e tudo mais depois do período de carnaval. Acabou o carnaval e aí você que está nos assistindo, já fez um check-up na tua saúde e na tua saúde bucal? Olha só, muita gente está só atento às cáries. Ah, apareceu um pontinho pretinho no meu dente, ah, tem furinho, não tem furinho, tá cariado, agora sim eu vou no médico. Mas olha que você também precisa ficar atento para as lesões que não são cariosas. E sobre isso a gente vai conversar aqui no nosso estúdio com a dentista Elisângela Cordeiro, que já está aqui com a gente, vai passar para a gente todos os detalhes a respeito disso. Oi, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, Elisângela. Muito obrigada, obrigada a todos pela possibilidade e oportunidade. Pois é, Elisângela, me diz uma coisa, é isso mesmo, né? Muitas vezes a gente acaba só se atendo aos problemas que a cárie pode trazer para a nossa saúde bucal. Mas existem outros problemas também que a gente precisa ficar atento, né? Então, hoje nós estamos conversando sobre doenças não cariosas. São as lesões não cariosas, que infelizmente estão muito mais prevalentes que a cárie. Você acredita? É verdade. É verdade. E pode falar. A questão é toda o diagnóstico, o olhar do dentista, porque na maioria das vezes o dentista que conhece sabe o que é lesão não cariosa. Pois é, aí a gente muitas vezes diz assim, para não ter cárie, eu preciso não comer doce, não exagerar no doce. Se eu vou comer doce, eu preciso imediatamente escovar os dentes, fazer uma boa higienização. O mesmo serve também para essas lesões não cariosas? Não. Então, as lesões cariosas... Medo! Então, os cuidados com a saúde bucal são importantíssimos, né, para evitar as cáries. Só que as lesões cariosas, elas estão na nossa boca em 90% da população, tá? Isso é um dado oficial. 90% das pessoas hoje possuem algum tipo de lesão não cariosa. Gente, olha só. É um dado alarmante. É verdade. E a lesão não cariosa, as doenças não cariosas, elas estão na nossa boca, mas elas não são provocadas por problemas da nossa boca. No caso, a bactéria. Caramba! E você sabe o que é que causa as doenças não cariosas? Não, já me explica. Então, o que é que acontece? Nós estamos num estilo de vida muito corrido, né? Pandemia veio e a principal causa
das lesões não cariosas é o transtorno da ansiedade. Nossa Senhora, E gente. estilo de vida saudável. Ou não, né? Então, existe um jargão que a gente fala, a vida saudável, dietas ácidas, doenças não cariosas. Existe uma tendência. Por quê? Estamos com transtorno de ansiedade. Infelizmente, o Brasil lidera o ranking pela OMS de transtornos de ansiedade. A população brasileira está ansiosa, nós estamos ansiosos. E a ansiedade, ela provoca o apertamento dentário. Quem nunca se pegou apertando os dentes? Minha gente, olha, ela vai dar carão em mim. Porque se eu te contar, Elisângela, que desde a pandemia eu desenvolvi exatamente, né? Aí tudo casa muito bem, né? Tudo casa Exatamente muito nesse bem. período em que a gente estava todo mundo preocupado, transtornado, ansioso, com aquela insegurança, tendo que conviver com aquela insegurança. Eu desenvolvi apertamento dos dentes e eu até hoje não sanei, Então. não curei isso, infelizmente. Bem-vinda ao clube. Tá vendo? 90%, tá? Ou mais. Isso não exclui os jovens, muito pelo contrário. Nós sabemos que a comunidade jovem, eles estão muito ansiosos, por conta também do estilo de vida, né? É tudo para ontem, eu quero agora, eu preciso disso, muitas tarefas durante o dia também. Então, não tem idade para o transtorno de ansiedade, não tem idade para o apertamento dentário. E o apertamento dentário, ele provoca uma das lesões cariosas ou algumas, que são as facetas de desgaste, os desgastes na parte cervical do dente. E isso, o dentista, que ele consegue olhar para isso, para essas lesões, ele vai identificar. Outra coisa, as doenças não cariosas, elas também podem vir do estômago. Olha só, gente. Aí é isso que tem, então, a ver com a nossa dieta mais ácida? Também. É? A questão... Mas vamos, antes da gente, o que que caracteriza, então, uma dieta ácida? Então, a bebida ácida é o limão, né? A gente, também durante a pandemia, a gente começou muito a usar os shots de limão. É verdade. Né? Para a imunidade. E isso, muitas pessoas usam, consomem o shot de limão e depois, logo em seguida, vão escovar os dentes. Café. Ai, Deus. Café. O café é uma bebida ácida. E isso pode Então, ocasionar também... Vai deixar a nossa saliva ácida. Então, o que a gente recomenda? Os isotônicos, os energéticos. Por isso que a gente fala que a vida saudável, ela é ácida. Por conta disso. O que a gente recomenda? Se fizer uso de alguma dessas bebidas, não escovar os dentes logo, em seguida. Quanto tempo depois a gente pode 30 fazer? minutos, 40 minutos, tá? Pois é. E se não puder, se tiver de sair logo, ou se não tiver condições de não escovar os dentes, pelo menos bochecha água, para dar aquela amenizada, antes de escovar os dentes. Pois é, ocorre uma reação química entre o creme dental, por exemplo, o atrito e essa bebida que a gente consumiu? O atrito da escova e pode também alguns cremes dentais que possuem um RDA, que é o nível de abrasividade alto, também provocar esse desgaste mecânico, né? Eita, pois é. Aí o que é que a gente fala aí desses cremes dentais que possuem esse nível de abrasividade maior? Porque agora a gente vê as modinhas chegarem, né? E a gente vê moda também para a saúde bucal. Aí, de repente, a gente já está vendo aí um creme dental com um aditivo de carvão e a gente acha massa. Isso. Não é tão seguro, né, Elisângela? Não é massa. Não é recomendado, não é massa. Não é legal. Creme dental com carvão ativado deveria ser proibido. Carvão, sabe para que serve? Para quê? Para churrasco. Eu adoro. Então, só no creme dental, não, tá?
ele é muito abrasivo, ele vai machucar o esmalte do dente. Gente, como é que é a sociedade? Então, não, Como não é me que é pergunte. permitido Pois pela é, Anvisa? não deveria, por isso que eu aham. falo que não deveria. Mas existem as leis que liberam, Aham. né? E você sabe uma outra questão que nós dentistas conseguimos ver é se o paciente tem algum transtorno, algum distúrbio do estômago. São os distúrbios gastroesofágicos. A doença do refluxo gastroesofágico. Que é também uma doença, muitas vezes também, muito ocasionada também pela ansiedade. E pelo estilo silenciosa. de vida, é verdade? A maioria das pessoas que têm ansiedade tem algum distúrbio ou eventos dos distúrbios gastroesofágicos. Isso reflete Isso na nossa vai boca, nos refletir, nossos dentes também? sim, porque o ácido do estômago ele vai para a boca, torna a saliva ácida e desgasta os dentes. Existem faces específicas dos dentes que nos mostram isso. Mês passado eu diagnostiquei um paciente meu que ele não sabia que tinha refluxo pelo desgaste, pela doença não cariosa. Um desgaste numa faceta específica do dente. A gente tem, inclusive, aqui umas imagens que a Elisângela separou para a gente mostrar para vocês como que o dente ele pode ficar exatamente com esse desgaste. Gente, eu não entendo, né? Mas, enfim, aqui já seria a polpa do dente, o dente já está tão descascado. Ainda não. Essa faceta de desgaste que a gente chama de faceta de desgaste discoide, ela é muito pertinente e muito característica de pacientes com refluxo ou que fazem o uso dos vapes. Sim, é um outro problema. Que também é um outro problema muito sério, né? Que tem uma prevalência também muito grande entre os jovens. Então, essa questão aqui, ó, nessa região aqui, posso apontar, né? Nessa região aqui, são lesões, isso são lesões não cariosas. Isso aí tem várias causas. É nesse caso específico, a doença do refluxo gastroesofágico. O ácido, ele fica ali machucando o dente, desgastando os dentes. E como eu te falei, essa doença, ela é em 40%, quem tem não sabe. Tem mais imagem aí também para a gente dar uma olhada, mostrar, olha aqui, de uma forma mais clara, né? Isso. A gente percebe, eu não sei se é impressão minha, mas a gente percebe que parece que o dente ele vai ficando mais à mostra, né? Ele vai perdendo mais um pouco da sua proteção, né? Isso, porque essa parte de fora é o esmalte, né? E a camada interna, que é a dentina, que ela é mais amarela, e ela é a parte sensível do dente. O esmalte, ele funciona como um protetor térmico. E a dentina, que é sensível, que está em contato direto com a polpa, ela está protegida pelo esmalte. Então, quando o esmalte é desgastado, a dentina fica exposta. E daí vem a hipersensibilidade dentinária. Gente, olha só. Que também é uma doença não cariosa. Então, tem pessoas que não conseguem nem abrir a boca no ar-condicionado, que já tem dor. E tudo isso é provocado pelo apertamento. Algum dentista já te falou que esses desgastes eram provocados pela escovação com força ou o movimento incorreto? Não, isso eu não sei se algum dentista já me falou, mas eu já havia percebido. Isso. Que de fato, às vezes quando eu fazia um movimento incorreto, ou utilizava, digamos assim, uma escova que estava um pouco desgastada, eu acho que ela ia afastando um pouco mais a proteção e eu já sentia, tinha que fazer a troca, enfim, e mudar a forma de escovar. Isso não é completamente verdade. Eita, olha, tá vendo aí, eu achava, Mais um. Por isso que eu tô dizendo. Então, eu também. Nada melhor do que conversar com um especialista. Eu também achava, até conhecer as doenças não cariosas, até conhecer o apertamento dentário, até conhecer a dieta ácida, até conhecer os problemas que o refluxo gastroesofágico provoca na nossa boca. Então, assim, o nosso estilo de vida hoje, ele promove essas lesões não cariosas. Tem mais imagem aí também pra gente mostrar? Josiel, passa aí pra gente. Olha, a gente percebe mesmo o desgaste, né, dos dentes. Nessa região que nós chamamos de cervical, né, que é o colo do dente,
que é Aqui, essa isso. região, Aham. que é uma região mais fina. Aham. Então, ela sofre com o apertamento, ela sofre nesse ponto muito mais. Então, vai havendo uma retração da gengiva, que também é uma doença não cariosa, porque o que é doença? É fora do saudável, Aham. é fora do normal. Então, tudo isso aí está fora. É lesão, é doença. E provoca o desgaste. Então, muito provavelmente é um paciente que tem sensibilidade dentinária, que não consegue ter uma vida normal, porque não consegue tomar um gelado, muitas vezes não consegue ficar no ar, não consegue falar. Olha só, gente, Direito. causam muitos distúrbios. Muitos problemas. Elisângela, as doenças não cariosas podem, de repente, se transformar num problema maior do que, do que o que a gente está mostrando aqui? Pode. Pode evoluir, por exemplo, para um câncer de boca ou uma situação mais agravante? Não, câncer de boca não, tá? O que pode acontecer é, como vocês viram, o desgaste do dente ser tanto que ele vai perder a dimensão vertical, a boca dele vai ficar mais fechadinha, Aham. vai ter problema na TM, que são as DTMs. Inclusive, essas questões da DTM, de dores nessa região muscular, dor nessa parte aqui da frontal, tudo isso, na maioria das vezes, é provocado pelo apertamento dentário. Gente, olha só o quanto que é importante. Quanto? Como é que a gente consegue, então, prevenir? Ou melhor, fui diagnosticado, tenho esse problema de apertamento dentário, como é que eu resolvo esse problema, então? O que está acontecendo é que quando nós não conhecíamos as causas, o que provocava, a gente muitas vezes fechava com resina aquela cavidade, né? Sim. Fechava a cavidade e Vida pedia que para o segue. paciente vida que segue. Hoje nós estamos atacando a causa. E o tratamento ele é multidisciplinar. Como você viu, envolve gastro, envolve terapia, envolve especialistas do sono, que também o sono está interferindo muito nisso. Uma noite que a gente não dorme bem, o dia seguinte pode ter certeza que a gente vai apertar mais, porque a gente vai estar tenso, vai estar cansado, né? Então, a questão é a causa. E como é que a gente vai atacar a causa? O transtorno está onde? Está na nossa mente, na maioria das vezes. Então, a gente encaminha o paciente, muitas vezes, para uma terapia e começa a mostrar a ele que o problema não está na boca. A boca está sofrendo Com outro problema. com outras questões. Eu acho interessante, na verdade, Elisângela, esse caminhar, esse caminho, né, que a medicina, de maneira geral, vem traçando, que é exatamente esse caminho de trabalhar de forma integrada. Integrado. Não dá para a gente olhar um problema só para aquele problema único, né? Eu acho isso muito bacana e acho que a gente deveria evoluir ainda mais É o em relação a presente, né? isso. Não é Exatamente. futuro, é presente. Exatamente. Equipe multidisciplinar, né? Nós trabalharmos em conjunto para a saúde geral, porque Exatamente. saúde da boca, ela não está desconectada Com o desconectada com do certeza, corpo, com né? Está certeza. tudo interligado. E aí, sabe uma dica que eu posso te dar? Já que você me falou que está no clube das apertadoras. Eu também sou apertadora. Me conte. Desencoste os dentes. É. Desencoste. Aham. Existe um aplicativo desenvolvido por um dentista, que o nome é Desencoste Seus Dentes. Você baixa o app e ele vai, você vai estipular o tempo, a cada 15, meia hora, ele vai te falar, desencoste seus dentes. Aí você vai abre um pouquinho daquela aberturazinha. Isso. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando com a nossa mente. Sabe quanto tempo, uma curiosidade maior, sabe quanto tempo que a boca, que os nossos dentes precisam e podem ficar encostados? Quanto? 1 hora por dia no máximo. Eita, aí tu passa 8 8 horas, né? Isso. Sendo legal. Sendo Vamos supor que a gente consiga dormir 8 horas Isso. corridas aí de sono. Isso. Aí tu vai passar
8 horas apertando teus dentes. Imagina o desgaste que isso pode gerar. Isso. Então, assim, é um alerta grande, realmente grande, como a Elisângela já frisou aqui pra gente, 90% da população sofre com problemas de lesões não cariosas. Vá ao seu dentista regularmente, procure se informar mais sobre isso, vê se esse problema que você está tendo realmente não é um problema que está ligado com outras áreas do teu corpo, para poder sanar o problema, né, Elisângela? Isso, é muito importante. Sim, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, porque no próximo bloco, gente, a gente vai bater um papo com o Everton Lessa, um humorista alagoano que pegou diversas vivências das viagens que ele já fez na vida e vem trazendo aí um espetáculo de comédia com os perrengues que ele já passou. Eu volto já. Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente. E olha só, você aí de casa gosta de viajar? Gente, quem é que não gosta de viajar, né? De conhecer novos lugares, dar uma de turista, né? No instante bate aquela finese na gente, né? Que a gente vira turista, né? Agora me diz uma coisa. Tu já passasse perrengue em viagem? Não tem como não passar. E aí você já imaginou pegar todas essas experiências, dos tantos perrengues que a gente passa em viagem e juntar tudo isso e tornar isso num espetáculo de comédia? Olha, pois teve um alagoano que já pensou nisso e já fez isso, inclusive, viu? Estou aqui muito bem acompanhada na companhia de Everton Lessa, ele que é humorista, está aqui em pleno sábado, muito satisfeito com o show que ele realizou na última quarta-feira, né? Isso, Everton. Exatamente. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia para o pessoal de casa. Exatamente, estreiei agora nessa semana meu especial do Oxente ao Tabarnec, que traz essa mistura dos dois mundos que eu vivi. Eu nasci e me criei no Jacintinho e do nada eu me vi em Montreal, lá no Canadá, nas ruas frias, numa cidade muito mais urbana do que Maceió, e aí eu aproveitei toda essa experiência, juntei tudo e produzi meu último show de stand-up especial baseado nisso. Muito bem, olha, a gente tem inclusive aí uma imagem dele com passaporte, que olha, é um passaporte muito cobiçado por muita gente, viu? Mostra aí essa imagem aqui, Josiel, para a gente dar uma conferida, que é exatamente a foto que você utiliza para fazer o chamamento para esse show que você estreou essa semana, né? Isso. Olha, passaporte Jacintinho, tem cuscuz, tem aquele velho e antigo gato que fica em cima das casas. Gente, como é que foi para você fazer a união de todas essas tuas experiências, Everton, e transformar isso num episódio, em um espetáculo, que 1 hora e meia de comédia, para que o pessoal pudesse dar diversas risadas? Rende isso tudo mesmo, todos os perrengues que você passou? Eu sou comunicador, né? Eu sou jornalista por formação, então a gente gosta de falar e a gente sabe contar histórias. Então eu transformei isso com um tempero que eu uso, que é a comédia, e misturei tudo isso, até do processo da criação da arte, eu que me envolvi, eu que produzi a arte, eu que fiz todo o desenho, tudo aí tem um significado, né? Tem o passaporte do Jacintinho, trazendo essa minha raiz, de onde eu saí, de onde eu sou. Aí tem a bandeira do Quebec, que é a província do Canadá, onde eu fiquei. Tem os gatinhos que eu adotei no Canadá. Então, tudo aí tem um significado, né? Tem o cuscuz, que além de ser um prato típico, é um apelido que eu tinha da escola também. Ah, mentira! Então, tudo aí tem um significado. O cuscuz foi a primeira piada que eu contei na escola. Foi um vexame, mas aí o apelido pegou, não pude correr disso. Então, tudo aí tem um significado e assim como no show também. Eu transformo tudo num tom que eu consiga não somente entregar às pessoas, mas fazer com que elas se identifiquem, que eu acho que esse é o principal papel do stand-up. Né? Porque a risada vem daquela identificação que você tem. Exatamente. Olha, como foi que você se viu, se identificou humorista? A partir de quando você disse, cara, eu acho que eu tenho algo diferente que dá para levar para quem está me assistindo, para o pessoal? Olha, eu confesso que sempre foi um sonho adormecido que tinha na minha cabeça e eu ficava naquela, mas será? Será? E eu sempre me considerei engraçado, as pessoas ao meu redor sempre falavam, pô, você é engraçado, pô, você é diferente, pô, você tem um pensamento rápido. Então, assim, foi plantando cada comentário, cada pessoa que chegava até mim me abordando dessa forma. E aí teve um momento que o Afrânio, que é um comediante também daqui de Alagoas, eu fui assisti-lo
E depois da apresentação dele, ele fez, e quando vai ser o seu? Ah, olha só. E eu fiz, e aí? Já quando foi um convite. eu fiz, e aí, quando vai ser o meu? E aí a Frânio foi quebrando o gelo, conversando comigo, e aí comecei a fazer. E hoje a Frânio também divide palco comigo, ele participou do show dessa quarta-feira, fez o stand-up dele lá também. A Frânio, apesar de ser alagoana, assim como eu, mas também já abriu para muitos artistas de fora. Recentemente ele abriu para o Flávio Andrade, que é um humorista de Pernambuco, que tem uma visibilidade e um alcance absurdo nacionalmente. Então, assim, foi através do Afrânio que eu comecei e eu sou muito grato a ele por isso. Agora, você já fez outros espetáculos, outros shows com outras pegadas, né? Mas reunir essa tua experiência turística, essa tua experiência de finesse, de turista, no Canadá, veio esse insight de onde? Olha, eu confesso que eu estou na produção desse show antes da viagem para o Canadá acontecer. Ah, que bacana! Ele tinha um outro nome, ele tinha a mesma pegada, ele tinha, mas ainda não estava tão bem recortado, não parecia tão claro na minha mente. E aí, quando eu fui para o Canadá, que eu conheci a expressão tabarnak, eu fiz, cara, isso é um nome que eu posso usar lá, porque no Canadá isso é totalmente absurdo, eu não posso usar essa palavra lá. Mas pra gente aqui, tabarnak é uma palavra que tá saindo bem, aí o pessoal tem falado e tem funcionado. E então, dá para usar o tabarnak como oxente mesmo? dá numa forma mais pesadona. Primeiro explica pra gente o que é o tabarnak, pra gente não ficar, né? Tá. Não tá cometendo gafes por aí. Pra gente não usar nas ocasiões erradas, né? Não dá pra usar na igreja, já deixo claro que não, bom que ele avisou. que não dá pra usar na igreja tabarnak. Na província do Quebec, lá em Canadá, eles têm uma situação um pouco contraditória com a igreja. Eles têm uma relação complicada com a igreja católica, né? Então, eles pegam muitas palavras de significados religiosos e transformam em ofensa. E tabarnak é a maior delas. Ah, aquele tabarnak, eu posso dizer assim? Tabarnak. Aí quando você bate o pé no móvel, ou quando acontece alguma coisa no trabalho que você se irrita, quando você tá jogando aquele jogo de carta com seu amigo e ele consegue ganhar de você. Então, o tabarnak, ele tem os significados do cotidiano, mas também pode ser aquela expressão do tipo, hoje tudo deu errado, tabarnak. Entende? Então, assim, pode ser os dois extremos. Mas usar lá, você já é um pouquinho mal visto. É como uma boca suja, como a gente chama, né? Então, tem esse significado um pouco mais intenso. E é isso que eu trouxe pro show, né? Misturando com o nosso oxente, que é tão comum, pra gente com o tabarnak deles. Muito bom. E olha, me conta como é que foi o show dessa quarta-feira. Você tem você vai continuar com esse show para os próximos dias? Como é que vai ser? Vai me contando. Olha, esse show ele nasceu com a ideia de encerrar esse ciclo, né? Dessa temporada que eu passei fora do país, desse momento de chegar e todo mundo querer saber como é que foi, conta pra mim como é que foi. E por hora eu não tenho a pretensão de seguir com ele, sabe? Eu acho que nas próximas apresentações eu sempre estou lá no Patrono Bar, que é onde eu me apresento com maior frequência. Eu sempre estou por lá, então, vez ou outra que eu subi no palco, talvez algum momento do show que deu certo na quarta-feira ele volte à tona. Mas aí eu acredito que o processo de criação para o stand-up, ele é muito constante. Ele é como jornalismo, ele é um processo diário, é factual. É verdade. Então eu gosto de subir no palco e fazer piadas relacionadas a algo que está quente na mente das pessoas. Então, essa semana, por exemplo, eu já vou usar algumas situações que passaram pós-show, que eu já estou dando uma pesquisada, algumas situações no jornal. Recentemente teve uma cobra no shopping em Recife, então eu já vou trazer no próximo show. E se essa moda pegar em Maceió, qual bicho você iria ver no shopping de Maceió? Então, assim, eu já misturo um pouco da nossa realidade para fazer com que as pessoas vão se identificando e acaba que vira um noticiário, meio esculhambado, meio tabarnak, mas aí é aquele noticiário mais desconstruído. Olha, fazer comédia não é fácil. É um compromisso muito grande e vocês precisam ter uma coragem, uma força e uma cara de pau muito grande também para fazer comédia. E fazer stand-up eu acho que é ainda mais difícil, porque o pessoal está ali e o teu público é o teu termômetro, né? Não é uma coisa que você tem que ir lá e dar certo
e se não deu certo, você tem que ter esse raciocínio rápido de já jogar uma outra pegada e fazer as pessoas rirem. Como é para você esse mundo? E tem alguma preparação que de repente você diga, tem alguém que está me assistindo e que tem vontade de fazer stand-up, e você de repente teria uma dica para deixar essas pessoas? Olha, eu acho que a primeira dica para se dar, né? Não que eu esteja no nível de ensinar claro que tá. nada a ninguém, mas eu acho que a primeira dica é beber com moderação das outras fontes, né? Eu sempre acompanhei muitos artistas, Whindersson Nunes, Paulo Gustavo, Fábio Porchat, e todos eles são muito diferentes, né? Apesar de todos fazerem stand-up, todos serem comediantes, todos têm um formato diferente no palco. Então, assim, eu sempre bebi muito dessas fontes, mas eu nunca trouxe tanto pra mim, porque em algum momento você acaba se envenenando daquilo. Acaba que você transforma o texto que você está construindo com algo muito parecido daquela pessoa e fica parecendo que você é uma réplica. E perde a tua identidade. Exatamente. Né? Fica parecendo que você é uma réplica barata daquele artista. E não é essa a intenção. Então, acho que a principal dica é beber com moderação da fonte de outros artistas e ser cara de pau mesmo. Acho que ir na cara dura mesmo, subir no palco, falar o que quer, o que pensa, é aquela do perco o amigo, mas não perco a piada. Exatamente. Então, eu sempre tive essa característica, né? Eu sempre fui o tipo de pessoa que perdia a amizade, mas não perdia a piada. Então, sempre fui afiado nesse sentido. E isso funciona muito no palco. Às vezes eu subo no palco, acontecem situações ali. Eu gosto muito de interagir com o público. Então, sempre que acontece alguma coisa ali e eu vou notando, às vezes eu tô no baile, eles ligam lá um negócio para fazer um drink, eu fico tipo, tá, vamos esperar, que a gente não veio aqui pra nada. A gente veio aqui só pra bater o drink da querida ali, né? E aí já vou provocando a plateia. Às vezes tem alguém mexendo no celular e eu digo, vamos terminar, deixa ele terminar. O que foi que aconteceu? E aí já vou puxando das pessoas o que tá acontecendo ao redor delas. E isso vai cativando as pessoas. Até quem não presta atenção acaba prestando atenção. Então tem que ter um olhar muito atento sobre o que a plateia tá fazendo e também um pensamento muito rápido para provocá-los a voltar a atenção para você novamente. Agora, Everton, eu sei que você ainda é muito jovem, a gente percebe, né? Mas a forma de fazer comédia mudou muito de uns tempos para cá. Assim como a forma de se fazer jornalismo também, né? Hoje em dia, coisas que antigamente a gente achava legal fazer, hoje já não dá mais para fazer, né? A piada de preto é diferente, piada homossexual. Então, agora que a sociedade começa a mudar, e graças a Deus que a gente tem visto esse movimento acontecer, como é que está hoje em dia para vocês? É um desafio ainda maior fazer comédia sem ferir esses públicos, essas minorias? Eu diria que atualmente realmente existe esse molde, né? A gente tem que ter cuidado com o que fala e talvez mesmo que fale, como fala. Né? Então, assim, o meu texto, apesar de não ser um texto limpo, ele não é um texto que ofende minorias. Né? O principal ofendido no meu texto sou eu e a minha situação econômica. Então, eu sou o único que posso me processar. Mas, assim, tem essa questão, sim, das minorias. Tem um movimento dentro da própria comunidade de humoristas, né, de comediantes, que tem se preocupado com isso. Até aqueles que não se preocupam e fazem, acabam sendo atingidos e acabam falando sobre isso. E eu acredito que tem mudado de forma positiva, que por mais que um artista ele peque em algum momento falando sobre um assunto delicado, quem está em volta ali vai ser atingido de forma positiva porque ele vai trazer à tona aquele assunto. A gente vê muitas vezes algum artista que a gente segue, que às vezes não é nem humorista, mas ele menciona um tópico sensível para a sociedade e aquilo entra em pauta. E as pessoas começam a falar e aquilo entra em debate popular. Então isso é muito positivo, apesar da forma negativa que surge dentro do cenário, né? Acaba se tornando positivo porque a gente começa a falar, educa as pessoas e no futuro outros humoristas, outros influencers, outros cantores, outras pessoas do nosso cenário, até mesmo do nosso dia a dia, pessoas anônimas, já não vão cometer a gafe de fazer o mesmo erro que o outro fez. Então, acho que isso tem impactado não só o nosso cenário, como toda a sociedade. Olha, eu queria te perguntar se dá para, de repente, você dar aí uma palhinha pra gente, né?
sentir um pouquinho como é esse bate-papo. Eu sei que aqui a gente está sentado em stand-up, digamos tem assim. Que baixar, tem que fazer baixar. O download Dá para fazer o download espírito. assim? Ou você acha que não, olha, eu prefiro a gente bota um pedacinho do vídeo do que aconteceu no final de semana, na última quarta-feira. Fico devendo, acredito que nos dois sentidos, porque não daria para falar um trecho do show e nem daria para mostrar pelo horário. O meu show ele é um pouco apimentado nesse sentido. Assim, tem muita coisa inocente do dia a dia do meu show, mas assim, grande parte do texto ele se concentra num momento mais picante do nosso diálogo, assim. Então eu uso como referência a Dani Bond, que é uma artista alagoana, que tem um texto, uma música muito mais pesada, muito mais proibidona. E aí eu parto desse princípio Dani Bond e vou carregando isso e destrinchando dentro do meu show. Então ele é um show um pouquinho mais picante, então pra transmissão não cair, eu prefiro ficar devendo. Sábado de manhã não é um horário próprio para isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar que quem quiser ver esse rapaz arrasando nos palcos, onde deve ir, geralmente que horário, como é que a gente faz para poder te encontrar? Passa também tuas redes sociais, né? Porque aí a gente vai se... Não só a mim, mas toda quarta-feira, lá no Patrono Bar, tem outros humoristas aqui do estado, às vezes vem pessoal de fora se apresentar. Então lá no Patrono Bar, quarta-feira, é o dia para quem curte comédia. Né? Tem o dia do Open Mic, que quem quiser e tá com vontade, com aquela pulguinha atrás da orelha, quero fazer stand-up, quero experimentar um pouco, pode ir também, pode participar do Open Mic. É o momento que o microfone fica aberto para as pessoas. Massa. Então, assim, o ingresso é um pouco mais acessível e o microfone é 100% liberado. Então, quem tiver um texto e quiser ir lá testar, é só falar com o pessoal do Patrono Bar, subir no palco e ver se vai arrasar ou não. Ou não. O importante é tentar. Mas, assim, paralelo a isso, também tem outras atividades de outros humoristas daqui, que estão sempre fazendo apresentações constantes. Fica difícil dizer uma agenda exata, porque eu sigo a minha agenda junto com a agenda do bar e tento conciliar a minha vida de jornalista com a minha vida de stand-up. Então fica difícil dizer uma data exata para minha próxima apresentação. Mas o pessoal pode me seguir aí nas redes sociais, Everton Lessa. Coloca aqui, meu sonho sempre foi falar isso. Ai, coloca aqui meu Instagram, Everton Lessa. Aqui nesse QR Code você pode fazer um Pix diretamente para mim. Não, me segue aí no Instagram, que eu sempre vou publicando minhas apresentações, não só no Patrono Bar, mas se algum dia aí vier um outro humorista me convidar para abrir, eu também vou avisar vocês. E vai ser 2 por 1, vocês vão pagar para ver um famoso, vai ver eu também. Agora, olha, antes da gente encerrar, eu queria mostrar aqui uma foto dele, inclusive com outros humoristas em Fernando de Noronha, porque ele é chique. Venci muito nesse dia. Ele, tá vendo Fato aí? curioso, além de ser em Noronha, com 2 grandes artistas que eu admiro e já acompanhava, era meu aniversário. Eita, que... Então, nesse dia aí, foi um golaço. Eu voltei pro hotel, chorei igual um vagabundo. Eu chorei e parecia que o Brasil tinha ganhado o Hexa que o Neymar nunca vai trazer pra gente. Então, assim, foi um dia muito emocionante pra mim, foi algo despretensioso. Eu sabia que ia ter programação com eles na ilha, mas daí não sabia que ia rolar o convite. Uma pessoa que tava lá me conhecia e falou, por que você não abre pra eles? Eu fiz, tá louca, maluca? Não, você vai abrir pra eles e tal, e... Tá bom. E daí eu fui e fiz 10 minutos de texto. Parece pouco, mas assim, para o contexto do lugar, para quem eu estava abrindo, né, por ser algo que não foi planejado, foi muito intenso, assim, foi muito especial para mim esse lugar, esse dia. Que joia. Eu guardo no meu coração. Muito Tava até meio malamanhado, como diz minha mãe nem se arrumou e digo, mãe, eu sou artista. Artista usa o que quer, quando quer, e eu estava em Noronha. Né? E fica linda, pois é, eu já estava em Noronha, Não podia estava estar numa com um suruba saco com Bruno de Galhaço, lixo. mas eu estava em Noronha. Eu concordo com você. Everton, muito obrigada pela tua participação, desejo a você ainda muito sucesso. Quero ir lhe ver, com certeza, numa quarta-feira. Tô devendo, mas não deverei, vou assinar minha dívida. Quero ir lhe ver, dar muitas risadas e matar a minha curiosidade do que é tão picante assim que a gente não pode exibir aqui, viu? Espero todo mundo lá no próximo show. Muito obrigada, sucesso, tá bom? Obrigado, até a próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas é rapidinho. Vamos só organizar aqui o estúdio, porque tá chegando ele, né? Flávio Cansação, que vai passar para a gente todas as dicas para o final de semana e vai dizer o que rolou também durante essa semana que passou, viu? Eu volto já.
De volta aqui com o programa Bem Assim, minha gente, hoje é sábado e eu fico extremamente curiosa para saber o que foi que rolou durante o final de semana passado, durante essa semana que a gente está terminando aqui hoje, e fico curiosa também para saber qual é a agenda cultural. E onde é que a gente pode encontrar tudo isso? Na nossa coluna Rasa. Já estou aqui muito bem acompanhada com o Flávio Cansanção. Combinou que a gente nem imaginou, né? Não, é claro que a gente se ligou, falou. Gente, é impressionante. A gente não se fala, viu? Mas a gente vem combinandinho. É incrível, é incrível. Às vezes rolam umas combinações sintonia. assim inesperadas e caprichou aí. Arrasou, viu? Amei você de laranja. Então, e trazendo aí de novidade, maravilhosa notícia aí da nossa secretária Melina de Freitas, trazendo a 11ª Bienal do Livro daqui de Alagoas. Todo mundo já está ansiosíssimo, os artistas aí loucos para expor, muita gente bacana vem de fora para poder palestrar, então confere aí o convite. Foi dada a largada para a 11ª Bienal do Livro de Alagoas. E eu estou aqui com o professor Heraldo, com a Tassiana. O professor Heraldo, que é o curador da Bienal do Livro de 2025, que acontecerá com a realização da UFAL e do governo de Alagoas. A Tassiana também, que está aqui representando a Fundeps. E, gente, o governador Paulo Dantas já teve com o reitor Tonholo e eles alinharam que nós vamos colocar em prática também com a parceria de vários órgãos do Estado. Fala aí, professor Heraldo, um pouco do sucesso que será essa Bienal. Pois é, Melina, a Bienal vai bombar desse ano, né? A gente está trazendo o tema, né? Brasil e África ligados culturalmente em seus ritos e raízes, e com certeza vai ser a Bienal que vai abalar Alagoas. Não deixem de participar. E a participação do Estado está sendo importantíssimo para o acontecimento desse evento cultural, multicultural no estado de Alagoas. Vocês não podem perder, aguardem. A participação da Fundeps também é essencial para que a execução aconteça da melhor forma. E está aqui a Tassiana para dizer alguma coisa para vocês também. É verdade, Melina. Nós estamos nos preparando para realizar o maior evento literário e cultural do nosso estado. Estão todos convidados e o governo do estado vai estar nos apoiando, e isso é fundamental para que tudo isso aconteça. Alagoas merece e todos nós vamos estar lá participando. Então é isso, minha gente. É o governo de Alagoas, em parceria com a Universidade Federal do nosso estado, trabalhando conjuntamente para desenvolver mais e mais cultura, mais e mais arte para todos vocês. Olha que bacana, né? Essa casadinha aí da UFAL com a galera. Então, assim, pessoal da Graciliano Ramos também, toda a galera junta aí para fazer esse super evento. E nós estamos ansiosíssimos, já queremos saber as datas, já queremos saber as atrações. Por favor, Melina, libera esta informação. Né? E também trazendo um outro super convite da queridíssima Zezilda. Quem não conhece Zezilda aí, faz bombou na internet, né? Ela faz o maior sucesso de humor na internet. É uma personagem maravilhosa e ela tem um convite especial para um super show que vai acontecer. Se liga. Minha gente, Flávio Cansanção me deu essa abertura aqui para eu falar do meu espetáculo. Você sabe, né? Me deu a mão, eu quero os pés, o corpo, quero tudo. Para falar que dia 2 de maio vai estar lá no Gustavo Leite, o meu stand-up de periférica influenciadora. Vai tá muito bom, viu, minha gente? É para pessoa se lascar de rir. Porque eu tô sem dinheiro, compra no lote promocional, tá aberto lá no Simpla, minha gente, preço diferenciadíssimo. Vai descompletar o meu cartão. Minha gente, quer um peido pra quem tá cagado. Pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco. E pra pessoa morrer é no instante. Ai, meu Deus, só reclamação. Não tem como. Olha, deixa eu já passando aqui para vocês, favor. spoiler também. Essa maravilhosa vai estar no programa Bem Assim semana que vem. Eu aguardo você também, já aí chamando, convidando o pessoal, porque teremos Zezilda na próxima semana aqui no nosso estúdio do Bem Assim. Zezilda, vai ser muito bom. Então, e aí eu também fui conferir lá a 11ª edição da Startup Day do pessoal lá do Sebrae, que foi um sucesso. E você confere aí um pouquinho do que foi essa feira aí maravilhosa, com muita tecnologia, muita inovação e uns bate-papos incríveis com a galera que é fera no assunto. Se liga aí. Galera, um dia recheado de muitas oportunidades e aí para você caprichar no conhecimento, colher muito conhecimento para poder investir no seu negócio. Aqui no Startup Day do Sebrae. Então vem comigo, confere esse evento que está incrível, arrasa.
Maravilha, aí tá de parabéns. E continuando esse gancho, o Rafa Falcão, que foi um dos apresentadores aí de destaque, né, do Sebrae, do Startup Day, eu tive um papo com ele, ele contou pra gente aí 3 dicas para quem tá começando a empreender, mas tem timidez. Roda aí. Cara, eu tô aqui com ele, que eu já sou fã, assim, carteirinha, viu? Começar, o menino tímido, agora tá olha, esse foguete aí. Fala pra gente, Rafa, 3 dicas para quem está começando a empreender e para perder um pouco da timidez, né? Porque eu acho que reflete um pouco com a sua história, né? Sim. Quais as dicas que você dá para a galera que está começando agora para perder um pouco dessa timidez e meter a cara no mercado? A primeira coisa que eu falo para todo mundo que acompanha é para você descomplicar o conteúdo. Então você tem que ser uma pessoa que consiga ajudar as pessoas através do seu conhecimento. E muitas vezes as pessoas travam porque quer falar muito técnico ou quer falar como se estivesse falando com seus pais. Sim. A segunda é para você ser frequente, consistente. Porque aí você vai errar tanto que uma hora você vai acertar. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu tô nos palcos. Lógica, é verdade. Essa é a lógica. Hoje eu tô nos palcos palestrando e tal, mas eu errei tanto, me ferrei tanto que um dia eu acertei. Então, ser consistente é isso. E a terceira é você ter no seu coração uma forma genuína de ajudar as pessoas. Porque quando você ajuda as pessoas com o seu conhecimento, isso instaura um princípio que a gente chama da reciprocidade, e as pessoas passam a te dever favores. E quando elas te devem muitos favores, de quem elas vão cobrar? Então, isso é a lógica para quem quer ter resultado, para quem quer se posicionar na internet. Gente, o que é que eu posso dizer? Obrigadão, Rafa. Parabéns, meu querido. E é isso, gente. É isso agora. Arrasa. Fera demais, viu? Fera. E assim, eu não tenho nem o que dizer, sou fã de carteirinha e o cara, onde ele vai dar palestra, é sempre um sucesso. E, Rafa, meu querido, muito sucesso para você, tá? E já correndo para o próximo evento, Jacira Leão aí nos presenteou com um super prêmio aí das mulheres, Troféu da Mulher Jandira Leão, que é uma homenagem à falecida irmã dela, né? Um troféu em memória, e foi muito bacana lá no Filé do Zezé. Menino, olha aí, Jacira dando uma lição de vitalidade, né? Eu sou muito fã de Jacira, Jacira é uma queridona e já sabe, né? Aí fazendo o prêmio, que ela tá premiando, sinta-se agraciada, porque aí é um nome
muito forte aqui no estado de Alagoas. E uma cronista social que tem história, né? Então vale muito a pena. O cheiro, Jacira, você arrasa. E finalizando, né, Kelly Lopes, minha querida amiga aí, que é de lá do mercado público, né, daqui de Maceió. Ela foi, junto com os meninos, o Luciano Brandão e o Maurício, da Casa F, se juntaram e fizeram a primeira mostra regional da Casa F. Que nada mais é que a casa que já tem uma exposição, né, de móveis de luxo, de ambientes, tudo muito luxuoso, mas eles trouxeram a regionalidade do mercado do artesanato, vários elementos para fazer essa mostra. Ficou um resultado muito gostoso. E eu adoro ver essa mistura. Nossa, vamos embora. Tá impressionante, olha, muita qualidade, várias né? Inspirações. E você vê vasos, você vê, olha, muita coisa bacana. Os meninos estão de parabéns, a Kelly Lopes também está de parabéns. E lembrando que a mostra ela vai até o mês de junho, então tem aí 2 meses, é isso? Não, abril, maio, junho, 3 meses para visitar essa mostra, vale muito a pena. O convite está aí aberto e não perde por esperar, porque assim, tem muita coisa bacana, muita novidade. Corre lá e confere. Muito bom. E vamos agora para o momento tão esperado, né? Agenda cultural. Chama para cá. Vamos fazer o que hoje? Tá aqui, o Tanque Cheio vai ter o pessoal de lá do Bloco do Futibarca, né? A grande ressaca aí com pagode caseiro, Neném DJ, Bruninho Oficial. Lá no Lodi Nelson vai rolar o som de vinil, muito rock aí, muito bacana. No Joy Club, o baile da Festa Beats, né? Com MC CH da Azul. Eu conheço muito pouco o som dele, mas disseram que é badalação aí. Na Toca do Calango, a L101 Oficial, muito pop rock, tá muito bacana. No Maicai, Lucas Cantor, o Cantor Caio, Cadu Liberato, DJ Alex, já aquela baladinha já tradicional, a galera já conhece. E na Truck Zone, o Pagode do Chocolate, que dispensa a apresentação, o cara é fera, faz um pagode daquele caprichado. E vamos para domingo. Domingo aí, ó, Tanque Cheio vai ter Feijuca do Caio, né? Uma feijoada que eles lançam bem mais cedinho, a galera chega mais cedinho para ouvir aquela musiquinha gostosa, comer uma feijoada, encontrar os amigos, fazer todo aquele clima gostoso, né? Com o Cantor Caio e o Cantor Ronaldo Ramos também, voltando aí com muito sucesso, Ronaldo, ó, já das antigas aí do pagode. Domingueira do Maicai com o pessoal do Grupo Por Acaso, Berg Gonzaga e DJ Wendel. Eu gosto que eu fale o nome dele, né? O Wendel com W, né? Joy Club Maceió, a domingueira, né? O pessoal da Joy, com DJ Jefferson, Maciel, Washington. E a Truck Zone com o pessoal do Novo Samba Oficial. Assim, vale muito a pena você ir lá conferir também, que é muito gostoso o samba dessa galera. Partindo para segunda-feira, temos aqui a Noite do Turista, que já é bem conhecida aí, que tem dançarina, tem forró, tem ali. Olha, é Maicai na segunda-feira. O negócio é muito divertido, muito animado. No Truck Zone, forró daqui, o pessoal também, assim, que toca uma seleção muito gostosa de forró das antigas, vale a pena você ir lá. E finalizando com chave de ouro, o pessoal da Galeteria Bombar, que dispensa também
apresentações, não é isso, Paulane? Eles são de Paraú, a galera lá do Tércio, queridíssimos, trazendo a segunda bombástica com samba de periferia e mais convidados especiais. Então, não tem desculpa para você não sair e precisando de mais informações, @Flávio Cansanção. Estou aqui. É só use-me e abuse-me. Muito bom, muito obrigada, Flávio. Obrigado a você. Mais um sábado aqui com você e arrasa, né, gente? E a gente vai encerrando o programa Bem Assim de hoje, já agradecendo a tua parceria, já agradecendo a tua companhia durante esse sábado, dizendo para que você aproveite bastante o seu final de semana para descansar, para curtir, para estar ao lado de pessoas que você gosta. Aproveite com responsabilidade e com moderação também, viu? A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você aqui no canal 525 da NET Claro, um programa Bem Assim. Beijo grande e até lá!